Galera, então, boa tarde a todos, né? Eu sou o Marconi, eu trabalho com desenvolvimento web desde 2018, né? Fui professor 10 anos, agora eu saí para investir na minha carreira solo, né? Agora eu abri a minha própria empresa aqui em Exu, no Pernambuco, não estou mais no Cariri, né? Mas estou presente aí no grupo com a galera do Linux aí sempre que eu posso, né? E como o Guilherme falou, né, inicialmente nós tínhamos pensado em desenvolver uma apresentação sobre o Django, né? Mas por uma questão de tempo, não foi possível. E aí eu vou mostrar para vocês um outro framework Python, né, que é o Web2Py, né? Bom, esses aí são os meus contatos, né? O meu e-mail, o meu blog aí, que é o Balai de Código, que está em desenvolvimento ainda, né? E o site da minha empresa, que é a torquatoinformatica.com, né? Depois vocês podem estar acessando, né? E lembrando aí, né? Então, hashtag fiquem em casa e usem Linux, né? Isso é importante. Então, galera, vamos lá. Ó, para começar, eu vou tirar a minha cara feia daqui para que vocês possam se concentrar na apresentação, beleza? Vamos lá, então. Bom, então, pessoal, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai ver aqui hoje? O que a gente precisa saber, né? Qual o conhecimento que eu preciso ter para trabalhar com o Web2Py, o que é o Web2Py. A gente vai ver o ambiente de desenvolvimento, vamos montar um ambiente de desenvolvimento do Web2Py e vamos criar um pequeno projeto do Web2Py aqui, né, na apresentação, para que a gente possa ver como é que ele funciona, né? Então, vamos lá. O que eu preciso saber, né? O que a gente precisa saber, qual o conhecimento que seria interessante a gente ter para a gente começar a trabalhar com o Web2Py, né? Bom, seria interessante que a gente pudesse trabalhar a gente pudesse ter conhecimento do Python, né? Tá todo mundo vendo e me ouvindo aí, normal, tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Pronto, beleza. Ó, o que é pré-requisito básico para a gente trabalhar com o Web2Py, né? É interessante que a gente tenha pelo menos um conhecimento básico em algumas tecnologias, como o Python na sua versão 2 ou na sua versão 3, né? Um conhecimento básico de HTML, CSS e JavaScript, que são tecnologias que a gente precisa para trabalhar com desenvolvimento para a web, né? Para desenvolver aplicações para a web. E o principal de tudo, né? Ter disposição para dar o primeiro passo, né? Mas aí você pode dizer, Marconi, mas aí eu não sei nada de Python, né? Então eu vou poder acompanhar, né? Bom, tranquilo. O Web2Py, ele é um framework super tranquilo, super fácil de se trabalhar, né? A principal ideologia do Web2Py é fazer as coisas rápido, fácil e melhor. Então, assim, dá para acompanhar tranquilamente. Se você não tem nenhum conhecimento prévio sobre o Python, eu recomendo o curso Python para zumbis, né? Que é do Fernando Massanori, que é um curso muito bom, um curso gratuito. Vocês podem estar acessando para aprender a programar em Python, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. O que é o Web2Py, né? O Web2Py, ele é um framework gratuito e open source. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você não vai pagar nada para utilizar ele, né? E ele é de código aberto. Então, você pode visualizar o código, baixar o fonte dele e está tanto contribuindo para o projeto, como está fazendo melhorias para o seu próprio uso, né? Ele foi criado para desenvolvimento ágil de aplicações web, então a gente tem uma resposta muito rápida desse framework, a gente consegue trabalhar
e desenvolver coisas de forma muito bem ágil, né, com esse framework. Ele é escrito em Python e programável em Python. E ele é um framework full stack, né? E o que quer dizer isso? O que quer dizer ser um framework full stack, né? Isso quer dizer que ele já tem tudo que você precisa, ele já vem com tudo que você precisa, né? Como o próprio Python, ele já vem com as pilhas inclusas, né? A gente faz aquela brincadeira da criança que ganha um presente de um carrinho de controle remoto, mas quando ela vai utilizar, ele não vem com as pilhas, né? E o Python e o Web2Py não, ele já vem com as pilhas inclusas e já vem com tudo pronto para você começar a programar, beleza? Ele foi desenvolvido para guiar um desenvolvedor web para seguir boas práticas de engenharia de software, como, por exemplo... Tony, deixa eu só te interromper um pouquinho, é porque não está em full screen aí a tua apresentação, a gente está vendo aí o PowerPoint. Certo, é de propósito. Tá, perdão, então, desculpa. Fica melhor para eu me acompanhar. Mas tá dando para vocês visualizarem o conteúdo? Ou... Não, tá tranquilo. Aliás, não é nem o PowerPoint, né? É o Docs, né? Isso. Tá tranquilo. Fica à vontade, desculpa. PowerPoint é software proprietário, rapaz. Aqui a gente usa software livre. Foi mal, desculpa. Falar palavrão assim ao vivo faz mal, né? Pois é, cara. Beleza, vamos lá, então. Voltando aqui, né? O Web2Py foi desenvolvido para guiar os desenvolvedores web para seguir boas práticas de engenharia de software, né? Como, por exemplo, o MVC, né? Que é o Model, View e Controller. O que ele faz com o MVC? Ele separa a aplicação em partes, né? Então, ele vai ter a representação de dados, que é o Model, que vai tratar de toda a parte do banco de dados, a apresentação de dados, que são as views, que são as páginas, as telas, a interface gráfica da aplicação, e a lógica e fluxo da aplicação, que vão estar nos controllers, né? Então, a gente trabalhar com o MVC é interessante porque o projeto ele fica mais organizado, né? E fica melhor da gente trabalhar. No Model, o que a gente tem no Model, né? Os models do Python, do Web2Py, eles são sempre os primeiros arquivos a serem lidos em ordem alfabética, né? Então, o que quer dizer isso? Se eu tenho um arquivo db.py, ele é lido e interpretado antes de um outro arquivo model.py, por exemplo, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Quando a gente for criar nossos arquivos no model do Web2Py, a gente tem que pensar nessa questão da nomeação em ordem alfabética, porque se a aplicação depender de um arquivo para rodar, e esse arquivo ele tiver na prioridade da ordem alfabética, a aplicação vai rodar tranquilamente. Mas se não, isso pode gerar algum erro na execução da sua aplicação, né? Então, tudo que é definido em um model pode ser acessado de qualquer parte da aplicação, ou seja, todas as variáveis e importes do model, elas são globais. Então, eu posso estar acessando de qualquer parte da minha aplicação, né? A gente tem também no controller, né, que são definidas as funções da minha aplicação. Toda a lógica da minha aplicação é definida no controller. E onde cada função define uma página da aplicação. Quando eu for criar as minhas páginas da aplicação, eu vou estar criando dentro dos meus controllers, né? A gente tem nas views, né, que elas definem o que a aplicação vai exibir para o usuário. São as telas da minha aplicação, né? São as páginas da minha aplicação web. E, geralmente, elas são exibidas em arquivos HTML. A gente pode estar utilizando outros tipos de arquivos para fazer a exibição das views, né? Mas, na maioria das vezes, elas são exibidas em HTML.
elas recebem código Python dentro dos delimitadores aí das chavinhas, né? Duas chavinhas dentro do arquivo HTML. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Pessoal, vocês estão escutando alguma interferência que a gente está tendo aí? Pessoal, quem tiver com só eu que estou ouvindo isso. Microfone habilitado, por favor, desabilitar. Então vamos seguindo aqui, né? Então o que é continuando aqui, né? Sobre o que é o Web2Py, né? O Web2Py é um framework criado pelo Máximo Di Piero. Ele o Máximo Di Piero é um professor universitário. Se eu não me engano, ele não sei se ele é francês. Bom, a nacionalidade dele eu não lembro agora, mas ele criou o Web2Py no intuito de facilitar o aprendizado de seus alunos, que tinham muita dificuldade em aprender programação web por causa da complexidade das tecnologias e de outros frameworks que não eram tão fáceis de se trabalhar, né? É um framework simples, seguro e ele é bastante visual. Então, para quem tem esse primeiro contato com o desenvolvimento web, ele é interessante por conta dessa questão de ser visual, né? E quais são as vantagens do Web2Py, né? Ele tem uma curva de aprendizado pequena, estimula boas práticas, né? Como a gente viu o MVC, já vem com as baterias inclusas, estimula o desenvolvimento ágil de projetos, possui uma IDE embutida, né? A gente vai ver que quando a gente faz o download do Web2Py, eu não preciso baixar mais nada para trabalhar, eu baixo o pacote do Web2Py e pronto, já começo a trabalhar, né? Até programas externos ele dispensa. Ele tem uma compatibilidade entre versões, né? Então, se você está trabalhando projetos de versões mais antigas, com uma versão mais nova do Web2Py, ele sempre tenta tratar da melhor forma possível essas versões mais antigas, né? E tem um deploy super fácil, sem dor de cabeça, né? Esse livro aqui, ó, que é o Web2Py Application Development Cookbook, que é um livro de receitas do Web2Py, né? Depois vocês podem estar dando uma olhada na internet aí, se vocês conseguem baixar, que ele já vem com um monte de coisa pronta para a gente implementar no Web2Py, certo? E aí vem as questões de segurança, né? O Web2Py, ele já traz no seu pacote, né, toda uma parte de validação de formulários com prevenção de injeção de código malicioso. Então, ele já previne, ele já tem dentro do framework uma programação que já previne o SQL injection, por exemplo, né? Efetua o correto escape de saída de HTML para prevenir ameaças como cross-site scripting, e renomeia os arquivos de upload utilizando uma hash segura, né? Então, ele tem todas essas questões de segurança já embutidas no próprio framework, né? Tem uma comunidade super atuante, né? Esses são os sites aí, as páginas das comunidades do Web2Py, que a gente pode estar entrando, e o pessoal é super atuante, é uma comunidade super ativa, o pessoal ajuda mesmo, você passa as suas dúvidas para lá e a galera ajuda no que for preciso, né? E no que for possível. Todo o fluxo da aplicação do Web2Py, ela vai trabalhar em torno do protocolo HTTP de troca de informações pelo par request e response, né? E onde o usuário faz uma requisição ao servidor, e aí o framework analisa se essa informação existe e retorna para o usuário, né? Eu estou indo muito rápido, pessoal? Oi, tem alguém aí? Tá tranquilo, Edson. Pronto, beleza. Pronto, beleza. E aí, sobre o ambiente de desenvolvimento do Web2Py, né? Para trabalhar, para programar com o Web2Py, a gente precisa do Python instalado na máquina, né? E precisa baixar o Web2Py. E aí vem a questão da IDE, né? Se eu uso uma IDE ou não. Como eu falei, o Web2Py, ele já traz uma IDE embutida, né?
Então, o que é uma IDE? Né? Eu não sei se todo mundo que está assistindo é da área de tecnologia, pode ser que esteja alguém que é de outras áreas, né? Então, uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. Em poucas palavras, é um software, é um programa que a gente utiliza para desenvolver outros programas, outras aplicações, certo? Então, para a gente instalar o ambiente de desenvolvimento do Web2Py, você vai entrar lá na página do Python, né? Vai entrar na página de downloads, e aí você vai baixar a versão do Python para o seu sistema operacional, né? Linux, Mac e Windows, né? Detalhe, se você utiliza Linux ou Mac, provavelmente o Python ele já vem instalado na sua máquina, né? Em algumas versões em algumas distros do Linux, né? Basta que você digite o comando Python na sua máquina e ele já vai executar o Python, né? Em outras distros você tem que digitar o Python com o número da versão, no caso o Python 3, né? E ele já vai executar o Python para a gente, certo? Deixa eu sair aqui. Tranquilo. Então, baixou o Python e instalou na sua máquina, o que você tem que fazer depois? A gente tem que entrar no site do Web2Py, que é esse sitezinho aqui, web2py.com, e aí a gente vai entrar na pasta de downloads e vamos fazer o download do Web2Py. Então você vai escolher a versão do Web2Py para o seu computador, né? A gente tem o Web2Py para Python 3 e o Web2Py para Python 2. Temos a versão para testes, para testadores, né, e para desenvolvedores. Então, se você usa o Windows, você vai baixar para o Windows. Se você usa Mac, você vai baixar para Mac. E se você usa Linux, você vai baixar a versão do Source Code, né? Lembrando, usem Linux, né? Então, beleza. Uma vez que você fez o download, você vai descompactar o Web2Py lá na sua pastinha lá. Ele vai baixar um arquivo compactado lá na pastinha para a gente poder executar, né? Então, você vai entrar lá na sua pasta e vai estar lá a pastinha, você vai descompactar. O Web2Py, ele já vem pronto, com todos os arquivos e pastas que a gente precisa para trabalhar, bastando que a gente simplesmente só execute o Web2Py, né? Então, vamos preparar o nosso ambiente de desenvolvimento agora e rodar o nosso primeiro Hello World no Web2Py. Então, vamos lá. Para a gente rodar o Web2Py, se você usa Windows, você vai lá no seu arquivo web2py.py, dá 2 cliques nele e ele já vai rodar o Web2Py tranquilamente, né? Se você usa Linux, você vai ter que entrar na pasta onde você descompactou o Web2Py, entra na pasta do Web2Py e aí a gente roda o comando Python web2py.py. Pronto. Então, o Web2Py já está rodando na sua máquina. O Web2Py ele traz um microservidor de desenvolvimento para a gente já desenvolver nossas aplicações, né? Então, você não precisa se preocupar em baixar nenhum servidor, em configurar um servidor, configurar um banco de dados para trabalhar com o Web2Py, porque ele já vem com tudo isso pronto. Você só precisa executar, né? Essa janelinha que a gente tem aqui é a janela de iniciação do servidor, né? A gente vai escolher o IP local e vai digitar uma senha, né? Você digita uma senha para acessar o servidor e essa senha a gente vai utilizar depois para a gente acessar o admin do Web2Py. Então, colocou a senha, deu OK, pronto, o Web2Py já está rodando na sua máquina. E esse aqui é o Hello World do Web2Py, né? Ele abre para a gente no navegador uma aplicação chamada de Welcome, que é uma aplicação de exemplo do Web2Py. Então, nessa aplicação, ele já traz toda
uma estrutura pronta para a gente trabalhar, né? Ele já vem com uma aplicação de login pronta, ele já vem com uma aplicação de cadastro de usuários pronta, ele já vem com uma aplicação de recuperação de senha pronta, para que a gente não se preocupe com isso, né? Esse framework, nele a gente trabalha sem ter que se preocupar em estar recriando a roda, né? A gente se preocupa mais com a lógica da aplicação. Toda essa parte básica e trivial, ele já traz tudo pronto para a gente, beleza? Então, rodamos o nosso Hello World do Web2Py, né? Vamos criar o nosso projeto e nossas tabelas. Para a gente trabalhar com o Web2Py e criar os nossos projetos, a gente precisa entrar no admin do Web2Py. Então, para entrar no admin, a gente vai apagar essa parte da URL aqui, do welcome, né? E aí a gente vai digitar admin. Ele vai trazer a gente direto para a página do admin, né? Se ele pedir uma senha, você vai digitar a senha que você digitou aqui na tela do servidor, essa mesma senha para entrar no admin. E o Web2Py, ele já traz 3 aplicações prontas para a gente. Ele traz uma aplicação de admin, que é a aplicação que a gente está executando agora. Ele traz uma aplicação de exemplos, que a gente pode estar acessando ela para ver como as coisas funcionam, para pegar partes de código, né? E ele vem com a aplicação Welcome, que foi a aplicação que a gente acabou de executar, que foi o nosso Hello World, né? Se a gente abrir a pasta do Web2Py, ele vai ter uma pastinha aqui chamada Applications, e se a gente abrir ela aqui, a gente vai ter todas as aplicações que ele está mostrando aqui no admin, né? A gente vai ter a aplicação admin, a aplicação exemplos e a aplicação welcome. Se eu abrir a aplicação welcome, aí eu vou ter várias pastas aqui, uma estrutura completa de uma aplicação que ele já traz tudo pronto para mim. Ele já traz o controllers com seus arquivos, ele já traz o meu banco de dados, né, os arquivos de banco de dados, ele trabalha com o SQLite por padrão, ele tem uma pastinha de erro, à medida que os erros são gerados, ele retorna isso para a gente e salva aqui os logs de erro nessa pastinha de erros. A gente tem os models, né, que são os arquivos que a gente vai trabalhar no nosso banco de dados. E a gente tem também aqui os nossos, o static, que são as páginas estáticas, né, o HTML, o CSS, o JavaScript. O Web2Py, ele já traz, nessa parte estática, ele já vem com o Bootstrap embutido, né? Então, até essa parte de desenvolvimento de interface gráfica, a gente não precisa se preocupar, porque o próprio framework já trabalha isso para a gente, né? A gente vai se preocupar mesmo realmente só com a lógica da aplicação. Toda essa parte de interface gráfica, ele já vai gerar para a gente e vai fazer tudo isso utilizando o Bootstrap, né? Ele tem uma pastinha Uploads, que todos os arquivos carregados que você vai subir para a sua aplicação, elas vão ficar salvas aqui. E temos a nossa pastinha de Views, né? Que nas Views aqui nós temos todos os arquivos que nós precisamos para trabalhar as nossas interfaces gráficas, né? Então vamos lá, voltando aqui para a nossa interface administrativa, vamos criar o nosso primeiro projeto. Para criar um projeto no Web2Py é super simples. A gente vem aqui do lado direito, em nova aplicação básica, e aí em nome da aplicação, a gente digita o nome da nossa aplicação, né? Aqui nessa apresentação, a gente vai tentar, né, desenvolver uma aplicação bem simples para controle de gastos. Então, vamos lá. A gente coloca o nome da aplicação, controle underline gastos, e aí você clica no botão criar. Pronto. Automaticamente ele já cria a nossa aplicação de controle de gastos e ele cria essa aplicação baseada na aplicação Welcome, né? Na verdade, o que ele faz é uma cópia da aplicação Welcome, que a gente viu lá no nosso Hello World, com todos os arquivos
e aí ele muda o nome para o nome da aplicação que a gente criou, aplicação de controle de gastos. Ó, a gente pode ver que a gente está na aplicação de controle de gastos agora, e ela tem tudo que a gente tinha na aplicação do Welcome, né? Inclusive, ela vem com a aplicação de login, de cadastro de usuário, de recuperação de senha, e todas as outras coisas que a gente já tinha na aplicação da Welcome, né? Para que a gente comece a trabalhar já com mais tranquilidade e focado só na parte do desenvolvimento que importa mesmo, né? Na parte da lógica da aplicação. Então, ele já vem com os models, já vem com os controladores, já vem com as views, né? E já vem com uma aplicação para tradução também, né? O Web2Py, ele trabalha essa parte da internacionalização da aplicação. Então, ele tem todos esses arquivos aqui, ele já vai carregar de acordo com o idioma do browser, né? A gente tem aqui o português do Brasil, e alguma coisa que, porventura, ele não tenha traduzido, a gente pode estar traduzindo de forma manual, né? Aí vem aqui o static, né? Que tem os arquivos estáticos, módulos, plugins que a gente pode estar baixando para o Web2Py também, né? E aí, a IDE embutida do Web2Py, né? Como é que funciona essa IDE para que a gente possa começar a desenvolver nossos códigos e editar esses arquivos que já vêm prontos, né? Então, vocês podem perceber que ao lado de cada arquivo, a gente tem um botãozinho editar, né? Se a gente clicar nesse botão editar aqui, ele vai abrir a IDE embutida do Web2Py. Então, a gente tem aqui, ó, uma IDE com todos os códigos que a gente pode estar alterando aqui mesmo, a gente pode estar editando aqui mesmo e depois salvando, que ele vai funcionar normalmente. Beleza? Bom, tranquilo. Deixa eu ver onde é que a gente está aqui no... Pronto, criamos o nosso projeto, o Web2Py, né? Já rodamos o nosso projeto, então vamos criar aqui as tabelas do nosso banco de dados, da nossa aplicação aí de controle de gastos, né? Para isso, eu vou utilizar uma IDE fora do Web2Py, eu não gosto muito de trabalhar com a IDE embutida do Web2Py. Então vamos lá, eu vou abrir a nossa aplicação aqui no Eclipse, vou entrar lá no Web2Py, selecionar Applications e selecionar a minha aplicação Controle Gastos e abrir ela aqui no nosso no Eclipse. Beleza. Então, para a gente criar as nossas tabelas no Web2Py, a gente vai ter que vir aqui nos models, né, na pasta models, e abrir o arquivo db.py. Né? E aqui nesse arquivo db.py, ele já traz para a gente alguns imports, já traz toda a parte de conexão com o banco de dados, né? Ele já cria o banco de dados do SQLite e já traz toda essa parte de configuração e de conexão com o banco de dados. Para que a gente, quando entrar, a gente simplesmente possa ir direto criando as nossas tabelas, né? Então, lá no final do nosso arquivo db.py, a gente vai começar a criar as nossas tabelas, lá na última linha. E uma coisa bem... Deixa eu só te interromper um pouquinho. A gente tem 5 minutos aí. Tenta fazer uma aplicaçãozinha bem básica. Tu fala em tabelas, eu já estou assombrado aqui pelo tempo. Não, então, beleza. Eu acho que eu me estendi demais na introdução, né? Mas vamos lá, então. Eu vou mostrar uma coisa bem rápida e bem básica aqui, então, né? Bom, vamos lá. Então, eu vou criar uma tabela aqui. Para a gente criar as tabelas no Web2Py, a gente precisa somente de trabalhar com Python. A gente não precisa trabalhar com SQL, a gente vai direto para o Python. Né? Então, para criar, a gente vai criar uma variável, né? Por exemplo, categoria. E aí, a gente vai chamar o método defineTable. A gente definir as nossas tabelas do nosso banco de dados, né? Então, eu vou definir a tabela categoria.
E aí, para criar os campos dessa tabela, categoria, a gente vai utilizar um construtor field e vamos passar o nome do campo, por exemplo, o nome, e a gente vai passar o tipo desse campo. No caso, seria uma string, né? Se a gente suprimir esse tipo do campo, ele já entende que é uma string, né? E a label, né? A gente vai criar a label do nosso campo, que vai ser nome. Eu não tenho nem mais 5 minutos a mais aí. Pronto. Vai lá, Não, né? continua aí, vai lá. Beleza, pronto. Então vamos lá, eu vou criar mais um campo aqui, que vai ser o campo data, né? Pressão, ligado? Aqui o negócio é pressão, pressão. O meu campo data é do tipo date, e ele tem uma label aí, que vai ser a label data. Pronto, beleza. Feito isso, a gente já tem aí uma tabela do banco de dados criada. Então, a gente já pode vir aqui na nossa aplicação, depois que eu salvo o arquivo, né, eu posso vir aqui na minha aplicação, atualizar. Ele retornou um erro aqui para a gente, vamos ver que erro foi esse aqui, name, aqui no field, ó. Um errozinho de sintaxe. Pronto. Feito isso, se a aplicação rodar normal, então tranquilo, ele já criou essa tabela no nosso banco de dados. E o interessante é que o Web2Py, ele traz uma aplicação chamada app-admin. App-admin. Se a gente entrar lá no... desculpa, eu tenho que entrar aqui na minha aplicação. Controle. Gastos. App-admin. Pronto. E aí ele vai trazer todas as tabelas do nosso banco de dados. Aqui, ele criou, além dele trazer uma tabela de usuários, uma tabela de grupos, uma tabela de membros, de permissões, ele criou também a minha tabela de categoria no banco de dados, e ele já criou um CRUD para mim com essa tabela de categoria. Se eu vier aqui no novo registro, eu clicar em novo registro, ele já traz aqui a minha opção de adicionar um novo registro para a minha tabela. Por exemplo, cartão e uma data. Na data, ele já traz ele já cria esse calendáriozinho aqui para a gente, né? A gente escolhe uma data, clica em enviar, ele já adicionou esse registro no nosso banco de dados. Então, se eu vier aqui, se eu clicar em DB e clicar em categoria, ele já vai trazer para mim aqui, ó, uma visualização do que eu já cadastrei, né? E se eu quiser apagar, só marcar essa opção aqui e clicar em enviar, né? Então ele já cria esse CRUDzinho básico aí pra gente, beleza? Pronto, tranquilo. Então a gente já tem uma tabela categoria criada, a gente precisa criar agora uma página para que esse conteúdo dessa tabela possa ser acessado pelos usuários da aplicação e para que ele possa poder interagir com essa aplicação. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui nos controles e abrir o arquivo default.py. Lá no default.py, lá na parte de baixo também, na última linha, a gente vai começar a desenvolver a nossa página, né? Então, para isso, a gente vai criar uma função Python. As páginas no Web2Py, elas são criadas de acordo com as funções Python que a gente cria no default, né? Então, vamos lá. Eu vou criar uma páginazinha aqui na nossa categoria, né? Vou chamar de nova categoria. E aí, a gente vai chamar um form e vamos utilizar um outro construtor do Web2Py, que é o SQL form. E, aliás, um método, né? E aí a gente precisa passar aqui o nome da nossa tabela, né? Que a gente criou lá, que é a categoria. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar
essa tabela e vai criar a tela de cadastro de acordo com os campos dessa tabela. Então, vamos lá. Deixa eu ver se para a gente ganhar tempo. Então, return. Form. Vamos ver se ele já roda isso aqui. Opa. Vamos lá. Então, lá na aplicação, a gente vai passar na URL o nosso controller, que é o default, né? E a gente já vai chamar a página de nova categoria. Pronto. Aí já criou uma página chamada nova categoria, já vem com o título, já vem com o menu, tudo baseado no Bootstrap, né? E aqui a gente já pode estar adicionando dados na nossa aplicação, né? Por exemplo, aqui, despesas gerais, vamos colocar uma data qualquer, enviar, pronto, ele já enviou esse arquivo para o nosso banco de dados, beleza? Só que a gente tem um probleminha aqui, porque se a gente enviar um arquivo, os campos vazios, ele vai aceitar tranquilamente, né? Então, para que isso não ocorra, a gente precisaria estar desenvolvendo aí uma página de validadores, né? E para isso, a gente teria que vir aqui no nosso model, criar um novo arquivo e salvar ele lá como validators com a extensão .py, né? Pronto, está criado o nosso validators.py. E aí a gente vai criar alguns validadores aqui para a nossa tabela categoria, né? Para isso a gente precisa dizer qual é a tabela, categoria, o campo dessa tabela, o campo nome, e dizer o que ele requer, né? Requires. O que esse campo requer? Esse campo requer que ele não seja vazio, né? Então ele vai ser um is not empty. Is not empty, certo? A gente pode passar uma mensagem de erro aqui dentro dos parênteses, ou a gente pode deixar, se a gente deixar em branco, o Web2Py ele gera uma mensagem de erro automática, né? E aí no campo de dados a gente faz a mesma coisa. A gente vai dizer, vai especificar qual é a tabela, vai dizer qual é o campo que a gente quer que ela utilize, né? Que é o campo data, e vai dizer o que ele requer, né? O campo data, ele tem que ser um campo de data, que a gente vai colocar aqui simplesmente, ó, is date. E a gente pode passar o formato. Format, dia, mês, e ano. Beleza? Bom, isso aqui já é o suficiente para ele fazer as validações necessárias na nossa aplicação. Vamos rodar a aplicação novamente, ver se tem algum erro. A gente tem um errinho aqui, que foi o quê? Sintaxe na linha 2, vamos lá. Quais formas. Ah, beleza. Então, mestrei. Vamos lá. Continuar. Pronto, rodou. Se a gente tentar enviar o formulário em branco agora. Opa, ele já mandou. Não deu certo. Vamos ver o que foi aqui. Validadores. Validators.py, date. Quais? Aqui nomes. Como é que tá o nosso tempo aí, Guilherme? Guilherme? Opa, cara, a
Rapaz, estourou, mas vamos lá, vamos terminar aí a aplicação. Estourou? Não, estourou, mas fica à vontade, termina aí. Pronto, tranquilo, beleza. Vamos lá então. Deixa eu achar só essa questão aqui do validators aqui, né? Validators.py, categoria. Esse não está validando aqui, né? Não esqueci de colocar o code aqui, né? Sim. Categoria, nome, requires. Quanto é o nome mesmo? Nome DT. Date. Galera, Ô Erickson, esse validator aí não seria do formulário, não? Eu acho que não é do banco ou é do formulário? não, ele é criado No Models, né? no Models, isso. .py validators, categoria, nome, requires. Para mim que está tudo certo aqui, eu sei o que está acontecendo. Pode ser um bug do framework aqui. Is not empty. Format. Bom, vamos passar um pouquinho para frente aqui para a gente não perder muito tempo, né? Depois depois eu vejo o que é isso aqui e passo para vocês, né? Bom, então a gente tem aqui, ó, a gente tem a nossa página de nova categoria, né? Só que a gente, e aí a partir dela a gente pode estar enviando novas categorias. E aí para a gente visualizar essas categorias, a gente pode estar criando uma grid no Web2Py, né? Para criar essa grid no Web2Py, a gente vai criar mais uma função, né? Vamos chamar ela de categorias. E aí, nessa nova função de categorias, para a gente criar a nossa grid, a gente vai passar aqui, criar uma variável grid, e vai passar novamente o SQL form, ponto, grid, e aqui a gente vai passar a nossa tabela, que é a categoria. E aí, ele vai retornar para nós um dicionário, e a gente vai passar grid. E agora a gente só precisa ir lá no nosso Web2Py, lá na nossa aplicação, e passar o nome da nossa função lá na URL. Pronto, ele já traz um grid para a gente aqui com as categorias que a gente, porventura, poderia ter criado. Aí ele já traz para a gente uma função de busca, que a gente pode estar escolhendo qual campo, por que campo a gente pode estar fazendo essa busca, né? Que tipo de busca, a gente pode estar filtrando ela, né? E algumas coisas em inglês que a gente pode estar fazendo lá na tradução, né? E aí, tranquilo. Bom, basicamente seria isso, né? Eu vou encerrar aqui para a gente não tomar muito tempo da próxima apresentação, né? E aí eu vou ficar devendo essa questão aqui do bug dos validators, né? Vou dar uma olhada aqui. O pessoal colocou aqui no chat, Exxon, se não teria que colocar DB antes de categoria lá no arquivo.
Qual que é arquivo? No Pronto, esse é isso. db.py? Não, volta, no arquivo anterior, esse no Validators. Não teria um db.categoria aí no início, não? Não tem, porque aqui no db.py eu já joguei tudo dentro dessa variável categoria, entendeu? Aham. Ah, Então beleza. aqui Então. eu teria que chamar só a própria variável. Certo? Automaticamente ele já vai lá no módulo que seria o db.py, né? Isso, exatamente. Tá massa. Certo? Então, galera, é basicamente isso, né? Eu vou estar postando essa apresentação completa lá no meu blog. Depois vocês podem estar acessando e entrando lá para vocês estarem visualizando isso. Eu tinha muito mais coisa para mostrar, mas realmente o tempo foi muito curto, né? Então, realmente, como eu havia imaginado, não tinha condição nenhuma da gente trabalhar com o Django hoje aqui, porque o Django ele ia se estender bem mais, né? Então, a gente não ia ter como mostrar muita coisa no Django, beleza? Então, galera, foi isso aí. Valeu, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. A gente se fala. Show de bola, Erickson. Rapaz, o Web2Py é bem completo, né? Assim, dá para fazer a aplicaçãozinha, um CRUD show de bola aí, rápido, né? Depois, posta lá no grupo esses links, né, que tu colocou na apresentação, para o pessoal acessar teu blog, as redes sociais, para a gente ter acesso aí mais material do Web2Py, que eu particularmente fiquei interessado também, viu? Muito massa, beleza, cara. tranquilo. Show de bola, parabéns aí. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí pro Erickson? Não? Eu vi aqui no chat, o pessoal tentou ver aí a questão da categoria e tal. Francisco Lucas está perguntando se dá para usar outro banco fora o SQLite. Dá, o Web2Py, dá para gente trabalhar com MySQL, com MongoDB, com vários bancos de dados. Eu conheço um pouco do Web2Py, ele é bem utilizado, né? Inclusive tem páginas até do próprio Instituto Federal que usa o Web2Py, tem alguns sistemas também. Petrobras, Banco do Brasil, tem muita empresa grande aí usando o Web2Py, né? Realmente tem uma galera forte no Brasil, né, Erickson, que desenvolve mesmo o framework. Eu acho bem produtivo, assim, eu tive um contato rápido, comparado a outros frameworks, você programa menos para ter mais, né? Então, isso, exatamente. Show de bola. Parabéns, cara. Obrigado aí. Beleza, valeu, galera. Tamo aí, tamo junto.